Olá pessoal, tudo bem? Então, para hoje eu planejei trazer uma peça jurídica aqui para analisar. Na verdade, eu vou reagir a uma peça jurídica. Vocês sabem aqueles vídeos em que eles reagem a videoclipes, enfim. Hoje a minha ideia é reagir a uma peça jurídica. Eu trouxe um agravo de instrumento. Então, o que é que eu fiz na verdade? Eu só pedi para um colega de trabalho meu aqui, então, achurar, né? As partes importantes que não identificassem o nome das partes, enfim, a qualificação. E eu estou tendo o primeiro contato com a peça, tá? Então vocês vão ver como eu faria, ou melhor, como eu revisaria a peça. Eu vou dar minhas impressões sobre ela. Então é um agravo no instrumento. Vamos começar. Bom, olha ali o endereçamento. Excelentíssimos senhores desembargadores da Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom, gente, colocou um ponto final ali, não se coloca ponto endereçamento, tá? Recentemente eu fiz um post sobre como fazer o endereçamento das peças. Então quem quiser acesse lá meu Instagram, que está lá, deve ter sido os 3 últimos posts. Como é que a gente faz o endereçamento? Ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Bom, ali tem um pedido de justiça gratuita. Bom, o nome da parte, já devidamente qualificada nos autos da ação desconstitutiva e revisão, modificação e anulação de cláusulas de contrato bancário, processo número, ajuizada em face de Banco do Brasil. Pessoal, não escrevam em face do, é contra o Banco do Brasil S.A., Sociedade de Economia Mista inscrita no CNPJ. Então, vou pular essa parte, interpor o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo. Beleza, qual foi o pedido? Foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita. A verdade, o correto é gratuidade da justiça, né? A gente não fala mais assistência judiciária gratuita, ok? Para que referida decisão seja reapreciada por este órgão ad quem, por intermédio das razões recursais que seguem adiante. Por oportuno, informa que o recurso de agravo está sendo instruído com fotocópia integral dos autos, incluindo aquelas obrigatórias exigidas pelo artigo 1017 do Código de Processo Civil. Olha só, aí tem uma redundância, né? Incluindo aquelas obrigatórias exigidas. Não, né? Incluindo aquelas exigidas pelo artigo. Obrigatórios ali tá sobrando. Pessoal, pode acontecer de algum errinho ou outro eu não pegar, né? Eu tô tendo a minha impressão aqui com vocês da peça. Beleza. Informa outro sim que os agravados ainda não foram citados nos autos. Não possuindo advogado constituído, esse possuindo ali tá feio, né? Bom, seria assim, mais ou menos. Informa outro sim que os agravados ainda não foram citados nos autos e não possuem advogado constituído, razão pela qual se deixa de mencionar o disposto. Deixa de mencionar o disposto? Ficou estranho, né? Se deixa de aplicar o disposto, não lembro o que é que esse 1016 fala, mas no que concerne ao preparo, esclarece que o objeto do presente agravo é o de ver reformada a decisão que indeferiu a concessão de benefícios da gratuidade da justiça ao agravante. Precisa falar que é ao agravante, né? Bom, e agora eu já sei que o recurso é contra uma decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Razão pela qual deixa de juntar comprovante de preparo do presente recurso. Precisa colocar do presente recurso, né, gente? Razão pela qual deixa de juntar comprovante de preparo. Pois uma vez provido o presente recurso, estará o agravante isento das custas processuais. Não tem muito sentido isso aí, tá? Dá de dar uma mexida aí que ficou ruim. Né? Ó, faltou uma vírgula depois do pois também. Pois, vírgula, uma vez provido, né? Quanto à tempestividade, vírgula, o agravante foi intimado no dia cujo prazo, olha só essa estrutura, gente. O agravante foi intimado no dia 8 de maio, cujo prazo que a gente sabe que é para interpor o recurso, né? Mas o prazo ali retoma a data. Ficou estranho.
findando em um gerúndio ali também terrível, conforme certidão de intimação nos autos, tá? Por fim, declara o procurador signatário que as peças que instruem o presente agravo do instrumento são autênticas, pois constam nos autos principais. Não entendi. Elas são autênticas, pois constam nos autos principais? Por constarem nos autos principais, elas são autênticas? Estranho. Acaba ali, né, gente, ó, que as peças que instruem o presente agravo do instrumento são autênticas. Ponto. Esse pois consta nos autos principais não teve muito sentido para mim, não. Ante o exposto, requer que, após analisados os requisitos de admissibilidade, seja dado conhecimento ao presente recurso? O que é isso, gente? Tá, após analisados, tá, entendi. Então, conhecimento ao presente recurso, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de conceder a gratuidade da justiça ao agravante, subsidiariamente, para que seja atribuído efeito suspensivo, uma vez que poderá acarretar o indeferimento da inicial, extinção do processo. Olha só, gente, subsidiariamente, para que seja atribuído efeito suspensivo, uma vez que poderá acarretar. Quem é que poderá acarretar aí, gente? O sujeito não existe aí. A atribuição do efeito suspensivo poderá acarretar o indeferimento da inicial? Olha aí, hein? Tem que dar uma arrumada nessa peça. Não tá legal, não. Cuidado, hein, gente? Releiam o que vocês escrevam. Não tem sentido. Entenderam aí o ponto? A gente só tá na segunda página, hein? Bom, vamos lá. Vamos pular termos em que pede deferimento. Eu colocaria termos em que pede provimento, né? Que é recurso. Daí eu excluí ali, né? Achurei o nome das partes. Vamos lá. Razões de recurso de agravo do instrumento. Agravado. Tá? Aí, gente, não tem muita padrãozinha para fazer essa tabela. Alguns fazem essa tabela, outros não, mas não tem nenhuma regra, tá? Vamos lá. Egrégio tribunal, colém da Câmara e nobres julgadores. Bom, não tem padrão também para isso, mas eu não faria isso, né? O endereçamento eu já fiz lá na frente. Aí eu pularia essa parte. Bom, síntese do processo. Vamos ler aqui, rapidamente, né? Ao longo de anos, a empresa autora, ao longo de anos, tá estranha essa estrutura. E faltou uma vírgula depois do anos, né? Ao longo de anos, a empresa autora contratou serviços com a instituição financeira, ponto. Gente, que ridículo esse ponto aí. Não desenvolveu, né? Mal feito. A bem da verdade, serviços que beneficiaram a ambos. Crase antes do ambos, gente. Já dá um desânimo em quem tá lendo a peça, né? A bem da verdade, serviços que beneficiaram a ambos, contudo, nos últimos... Não, gente, um ponto ali, né, antes do contudo, ó. Contudo, nos últimos anos, a empresa autora vinha passando por dificuldades financeiras gravíssimas. E ciente de tal fato, a instituição aproveitou-se da situação. Não, vírgula, ciente de tal fato, vírgula, né? A instituição aproveitou-se da situação. Isso, pois a regra do mercado é clara. Quanto maior o risco, maiores serão os juros. Gente, esse parágrafo está incoerente, ele não tem um sentido próprio, né? Ele não diz para que veio. Mal escrito. Eu arrumaria várias coisinhas ali que não dá tempo de falar aqui, né? Mas tá. Sentiram? Entretanto o quê? Ele está fazendo uma adversativa ali com uma coisa que não tem muito espaço para adversativa, né? No próximo parágrafo. Tal relação baseou-se em inúmeros vícios. Relação com o banco, né? Que não está clara no parágrafo anterior. Tal relação baseou-se em inúmeros vícios ao longo de anos, tais como garantias em duplicatas frias, juros abusivos, contratos de adesão sem possibilidade de questionamentos, portanto, vícios de consentimento já que dependiam do capital. Gente, mal escrito, tá? Faltou vírgula ali antes do já que. Tais relações merecem ser apuradas por inúmeros motivos. O primeiro deles é que inúmeros motivos, vírgula, não, né? Ou 2 pontos, ou 1 ponto até. O primeiro deles é que há de haver justiça reparando e equilibrando uma relação desigual ou ainda
até mesmo desconstituindo tal relação abusiva. Gente, faltaram vírgulas aí, o texto está mal escrito, um texto que não está gostoso de ler. O segundo motivo são as questões tributárias que incidem tanto para a empresa quanto para o banco. Entende? Questões tributárias que incidem tanto para a empresa quanto para o banco. Ele vai falar sobre o banco agora. Outra coisa, ele está pedindo gratuidade da justiça, mas está falando sobre uma relação que aparentemente não tem ligação direta com o pedido do benefício, né? A bem da verdade, de novo esse é bem da verdade, tá chato. A empresa passa por uma nova gestão, mais transparente e igualitária. Ficaram afastados os antigos gestores, neste momento passa por uma renascença. Renascença, gente? O que é isso? Gente, olha, eu não sabia que estaria feio assim não, hein? Na petição inicial foram tratados variados temas, tais como exibição de documentos, tutela provisória de urgência antecipada, natureza do contrato de abertura de crédito. Gente, vou pular aqui, tá? Porque tá muito nhen. Cadê o pedido da gratuidade da justiça? Olha só ali. Após o ajuizamento desta ação, o magistrado proferir decisão interlocutória. Proferiu, né? Gente, descuidado, gente. Cuidado na redação das peças. Revisem as peças. Eu já falei 1000 vezes isso lá no Instagram. De novo, quem não me segue, me siga lá, tá? O link tá aqui embaixo. Gente, eu tô notando que essa peça aqui, ela tá muito encheção de linguiça, mal escrita. Vamos pular ali, ó, direto pro a empresa autora, tá? A empresa autora iniciou suas atividades há mais ou menos 30 anos atrás, com o já falecido total, uma empresa familiar na qual toda a sua família trabalhou durante todo esse período, ó, todo. Evitem colocar palavras parecidas, né, perto uma das outras. A empresa sediada na pequena cidade interior de Santa Catarina, possuindo em torno de 3.000 habitantes, ficando próximo às cidades, faltou crase ali. 2 gerúndios, um perto do outro, né? Possuindo e ficando, ficou horrível. Hoje, tal bacia leiteira representa uma fatia significante da economia dessa região. Gente, esse hoje, vírgula, não combinou. Quando vocês têm um advérbio curto, uma locução adverbial curta, não há necessidade da vírgula, né? Tanto é que nesses anos outros laticínios foram surgindo e a concorrência saudável, regulada pelo Estado, impulsionou a economia local sendo verdadeiro motor de realização de políticas sociais, inclusive possibilitando a profissionalização da agricultura familiar. Mas, afinal, vírgula, né, faltou, o que isso importa para a relação à vida entre a empresa e a instituição financeira? Primeiro importa na questão de que quando se tem uma concorrente do bem, gente, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o que eu faria se eu estivesse analisando esse recurso aqui. Eu vou pular, tá? Muita enrolação, texto mal feito, pelo que a gente viu lá na frente, é uma decisão contra uma decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. E olha só, vou passando com vocês agora, ó. Tá contando a historinha dela. Tá chato. Olha lá, cabe ainda uma observação. Pois, que observação? Tá dando observação desde o início da peça. Tá irritante, tá primário, tá amadora essa peça aqui, tá? Bom, daí ele vai colocar ali agora, do acesso ao poder judiciário, um direito subjetivo da agravante. 2 pontos, 2 vezes no título. Não existe 2 pontos em títulos, tá, pessoal? Vai fazer um título na peça, não coloca 2 pontos. Bom, pelo jeito eu já senti que vai começar com enrolação novamente, né? A nossa Constituição da República, em seu artigo 5º, faltou uma vírgula depois da República, né? Dispõe que, vou pular, porque é enrolação. Neste caso, temos que o direito fundamental é de acesso ao Poder Judiciário. Poder Judiciário sempre com maiúscula, gente, hein? O P e o J. Isso, pois... Gente, eu não sei porquê. Tem gente que gosta de escrever assim, né? Isso, pois.
Ridículo. Tá errado. Mal escrito, né? Gente, vou pular. Ainda há de se lembrar do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Avulta notar. Olha só, gente. Quando ele escreve ainda há de se lembrar do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, parece que vai desenvolver esse raciocínio, né? Parece que tem ali um tópico frasal, mas não. Ele continua com avulta notar que se busca acesso ao Poder Judiciário. Não tem muita relação, tá enrolando, tá muito chato. Nas palavras do jovem processualista baiano Fred Didier Júnior, jovem, né? Jovem. Não tá tão jovem assim. Didier deve estar com uns 40 e pouco já. Com estes fundamentos de direito, viram que eu pulei, né? Desnecessário. Com estes fundamentos de direito, resta evidente que a decisão proferida demonstra flagrante impedimento de acesso à justiça. Neste sentido, seria nesse sentido, né? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes. Faltou acento circunflexo no A? Tem que revisar a peça, né? Em dizer que em momento algum teve o legislador pátrio interesse em restringir o acesso à justiça, mas sim exatamente o inverso. Não sei se vocês estão notando, gente, mas tá medonho, horrível. O próprio egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem adotado uma vírgula ali, gente, vírgula entre sujeito e predicado, não dá. Tem adotado tal critério. Vejamos a sua jurisprudência. Bastaria ali, né? Tem adotado tal critério. 2 pontos. Gente, notaram que ele não está falando sobre as condições financeiras da empresa? Só fala sobre acesso à justiça, mas cadê as condições para a concessão do benefício da gratuidade da justiça? Ele não apresenta. Não apresenta. Eu já ia indeferir aqui. Não consideraria efeito suspensivo, não. Bom, daí ele começa aqui a citar precedentes. Em negrito, aí até que tá, mas não há necessidade do negrito, gente. Gente, olha, vejam a peça como ela fica com negrito, tá? Observem bem. Gente, a ementa já é recuada, né? Quando vocês fazem outro, né, partem para outro tipo de transcrição também, fazem qualquer tipo de citação, geralmente a citação já vem recuada, então não precisa negrito. Se tivesse alguma coisa aí para negritar, alguma passagem importantíssima, daí sim vocês negritariam, tá? Se tudo é importante, não há necessidade de negrito, né? Guardem bem isso. Por essas razões, entende agravante que merece ser reformada a decisão de primeiro grau para que seja deferido o benefício da justiça gratuita. Né? De novo, tecnicamente correto é gratuidade da justiça. Doutos desembargadores, reforça-se que o legislador não adotou qualquer critério para ser usado como parâmetro de indeferimento do benefício da justiça gratuita, justamente porque não deve ser limitado apenas aos miseráveis, mas deve abranger também aqueles que não possam arcar com os custos de uma demanda sem prejuízo próprio ou de sua família. Neste caso de funcionários, fornecedores. Tá, a gente entende, mas cadê a prova, né? Não fala nada, só diz que só para os miseráveis. Trata-se de acesso à justiça. De novo, né, gente? Direito constitucionalmente garantido e regulamentado por legislação específica que adotou o critério subjetivo para a benesse. Tá, né? Dizer que é critério subjetivo não adianta muito, né, gente? Então eu relator, isso é subjetivo, então eu vou indeferir. Não dê pano, não dê ingrediente pro desembargador, né? Pro relator, gente. Você tá falando que é subjetivo o deferimento ou não? Então se é subjetivo, eu vou indeferir. Gente, eu acho que parece um advogado novato esse aqui, né? Muito fraquinho, muito mal. Bom, enfim, o juízo acuou, ao indeferir o benefício da justiça gratuita, não só nega a vigência à lei federal número, como também ofende a Constituição Federal. Tá, beleza. Portanto, há que se conceder as benesses da justiça gratuita a agravante com crase, né? Faltou. Sob pena de privatizar-se o próprio Estado Democrático de Direito e, por via reflexa, o acesso à justiça, fundamento maior. Que enrolação. Bom, agora no item 3, do pedido de antecipação da tutela recursal. No presente caso, verifique-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Gente, ele vem com justiça gratuita com as iniciais minúsculas. Agora colocou maiúscula. Notaram isso?
constante na folha 81. Gente, dá um espaço entre folha e 81, hein? Fica bem primáriozinho aí o texto. Causará ao agravante? Só pode ser o agravante, então essas vírgulas ali estão erradas, né? Então causará ao agravante danos de considerável, sem as vírgulas. Extensão, visto que, como se não bastasse a já calamitosa situação econômica do agravante, ficará impossibilitado de buscar a proteção do judiciário. Sobre o assunto, ensino sumo o doutrinador de processo civil Humberto Teodoro Júnior. Negritou de novo ali a transcrição. Gente, muito mal feita a peça, tá? Muito mal feita. Assim, requer o deferimento de antecipação de tutela recursal no sentido de ser concedida à gravidade da justiça, uma vez que depende da isenção para que o processo não seja extinto nos termos da decisão agravada, ou seja, atribuído efeito suspensivo ao presente. Ou seja, ele quis dizer, ou seja, atribuído efeito suspensivo, mas ele colocou ou seja entre vírgulas, então parecia, né? Que ele ia fazer uma explicação, mas não. Ou seja, atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de que seja, medonho. Seja suspensa a decisão ora gravada até o julgamento final deste recurso, já que a decisão, de novo, a decisão, repetiu as palavras ali na mesma linha. Decisão interlocutória do juiz aquo, faltou itálico ali no aquo, né? Pois caso o processo seja julgado extinto, pois, vírgula, caso o processo seja julgado extinto, causará prejuízo agravante, faltou crase no agravante. Muito mal escrita a peça, gente. Dos pedidos. Exposits, pede. Aí não tem nada de errado. Só que dos pedidos, ali o título, né? 4 pontos dos pedidos, não tem 2 pontos, não. A. O conhecimento do presente recurso, deferindo a antecipação de tutela recursal, no sentido de se deferir, deferindo a antecipação de tutela recursal, no sentido de se deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante, ponto e vírgula, subsidiariamente, para que seja atribuído efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo do instrumento. Gente, faltou paralelismo aí, né? Ele começa assim, ó, o conhecimento do presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, no sentido de se deferir, depois ele coloca o ponto de vírgula. Subsidiariamente, para que seja atribuído, mas não tem um para que na estrutura acima. Então ele não poderia fazer isso, né? Bom, exposit pede B. O provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, no sentido de ser deferido o benefício da justiça gratuita ao agravante, né? Ele adora colocar, né? Ao agravante, mas agora eu reparei, hein, gente? Agora eu reparei. Ele às vezes coloca ao agravante e às vezes coloca agravante. E aí? Tem que definir o gênero, hein? Mostra desleixo na peça. Uma peça muito ruinzinha, tadinha. De ser deferido o benefício da justiça gratuita ao agravante ou anular a decisão interlocutória recorrida. Ó, decisão interlocutória. Decisão interlocutória, né? Ante a ausência de motivação. Gente, ele não falou em nenhum momento que eu me lembre na fundamentação sobre a ausência de fundamentação. Agora ele está pedindo nos pedidos. Ausência de motivação. Acabou com ponto e vírgula, gente. Motivação, ponto e vírgula. Gente, tenha dó. Temos em que pede deferimento. Ruinzinha essa peça. Fiquei surpreso mesmo pela qualidade. Eu peguei a peça sem qualquer peça. O critério da escolha da peça foi simplesmente uma peça curta, né? Para que eu não ficasse aqui mais de meia hora com vocês. Mas ruinzinha a peça. É o tipo de peça que a gente lê e não dá vontade de dar gratuidade da justiça. E é o tipo de peça que quando eu leio, eu vejo como se escreve mal por aí, né? Até o próximo vídeo, né? Talvez eu vou pedir lá no Instagram que vocês escolham uma peça que eu vou analisar, né? Que vocês escolham a próxima peça, né, a ser analisada. Eu vou colocar lá no Instagram que vocês escolham. Bom? Forte abraço e até mais.